Bom dia. É um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra de esperança. Em tempo de crise, em um tempo como esse de tantas lutas, imagino como é difícil para os profissionais da área de saúde, todos que estão trabalhando nessa área, como tem sido desafiador nesse tempo. E eu estava relendo um texto do filósofo Albert Camus sobre a peste, que tem como título a Exortação aos Médicos da Peste, um texto lá de 1947, e ele vai fazer uma alegoria também da Segunda Guerra Mundial, e ele vai fazer algumas recomendações, algumas precauções que, para aqueles que já são da área de saúde, estão acostumados com esses cuidados, e eu quero só fazer essa relação, porque é tão interessante que esses problemas eles retornem tão semelhante, e havia a preocupação de proteger a face com um pedaço de pano embebido em vinagre naquela época, não visitar doente em jejum, não tocar em nada contaminado. E o filósofo Albert Camus faz essa orientação, mas ele vai além dos cuidados físicos, e ele então fala sobre cuidado de si. Eu penso que é uma atenção muito grande, é uma atenção nesse tempo para os profissionais da área de saúde, cuidar do próximo, cuidar do paciente, e lembrando que ele tem uma família e que ele precisa cuidar de si mesmo. E o filósofo continua dizendo, é preciso que a alma seja vigorosa. Não é fácil, é um tempo difícil. Vivemos um tempo que muitos nunca viveram algo semelhante. E Alberto Camus então diz, pedimos que vocês se esqueçam um pouco de quem vocês são, sem jamais esquecer, porém, aquilo que vocês devem fazer. É um desafio muito grande, e o filósofo vai tratar algumas questões da alma, lembrando que aquelas pessoas deveriam pensar um pouco também em si, deveriam aproveitar o tempo para desfrutar das coisas boas que existem ainda. E eu então lembrei das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma bem pedagógica lá no Evangelho de São Mateus. Jesus caminhava com os discípulos, e nessa caminhada ele percebeu que os discípulos estavam preocupados, estavam tensos, estavam de uma certa forma preocupados com o dia de amanhã, estavam de uma certa forma introspectos, e Jesus, percebendo no olhar dos discípulos, ele então faz o que era muito peculiar, ensina aos discípulos como viver o desafio da vida. E ele diz assim, observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E é impressionante como Jesus usa uma figura tão simples, tão próxima da realidade daqueles discípulos, para dizer uma verdade tão profunda. Sim, nós não temos como não ficar preocupados. Não há como abstrair totalmente. Há sempre uma inquietação. Alguns chegam a ficar deprimidos. Não é fácil. Mas Jesus olha para aqueles discípulos com amor, com compaixão, e pede para que eles foquem agora não apenas nessa preocupação sobre o amanhã, porque a ansiedade nos leva à enfermidade. E Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E Jesus, mais adiante, continua a conversar com os seus discípulos. Ele aponta para os lírios do campo.
E ele diz: considerai como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, em toda a sua majestade, em todo o seu esplendor, o rei Salomão, tido na Bíblia como um dos homens mais ricos, mais sábio, de uma influência tremenda, e Jesus compara toda aquela grandeza daquele grande rei com os lírios do campo. E ele diz: olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não esteja ansiosos, mas essa ansiedade não é aquela que ela vem naturalmente em nossa mente, porque Jesus sabe o quanto a nossa humanidade é frágil. Jesus conhece profundamente a nossa humanidade. Se há uma coisa em Jesus que eu reconheço que existe claramente, é a sua grande compaixão, porque Jesus viveu entre os homens. Jesus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que é passar por dificuldades. E Jesus, então, quando olha para os seus discípulos, ele diz: olha, não andeis ansiosos. Mas essa ansiedade que Jesus fala é uma ansiedade que toma conta da nossa vida, que não nos permite nos desligar. Jesus está dizendo: pare um pouco, eu estou cuidando de vocês. Meu Pai cuida de vocês da mesma forma como Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. E ele, continuando essa instrução aos seus discípulos, ele diz mais: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus quer dizer com isso é que a vida vai seguir o seu curso, a história vai seguir o seu curso. No futuro, tudo isso que nós estamos vivendo será parte de uma história. Tudo isso que nós estamos enfrentando, essa pandemia, ela será registrada na história. Lamentavelmente com perdas, é verdade, mas também com muitas vitórias, com triunfo, com testemunhos de que nós vencemos. E se nós vencemos é porque Deus está ao nosso lado, porque o nosso Pai cuida de nós, de maneira que, reconhecendo o trabalho altruísta de todos vocês, reconhecendo essa dedicação espontânea, esse dom dado por Deus, esta habilidade, esse amor pelo próximo, essa compaixão e, sobretudo, a integridade desse ministério, desse serviço que vocês prestam ao próximo. Eu quero dizer, encerrando as minhas palavras, não se inquiete, como disse Jesus, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Viva o hoje. Reconheça que Deus te sustentou até agora. Esse novo dia, o Senhor está te sustentando. Ele há de te dar força, vigor, capacidade, mas, sobretudo, cuidado com a tua alma, com a tua emoção. Que você descanse em Deus. Que o seu coração possa descansar na certeza de que Deus está cuidando de você. Por mais difícil que pareça, Deus está cuidando de você. Descanse nele. Por alguns instantes, durante o seu dia, contemple as maravilhas que Deus tem feito. Ele ainda está presente nesse mundo, Ele ainda está controlando todas as coisas. Reflita nas coisas boas que Deus tem lhe dado. Quem sabe a sua família, quem sabe a sua própria vida, o seu dom, o seu talento. Reconheça que Deus quer usar a sua vida como tem usado. Que Deus te abençoe.
Que Deus te dê paz, que você possa descansar nas promessas do nosso Pai, que cuida das aves, cuida dos pássaros, cuida dos lírios dos campos. Ele cuida também de você. Que Deus te abençoe.